Olá pessoal, vamos dedicar esse vídeo à primeira discussão sobre o assunto de derivadas. Primeiramente, queria deixar claro para vocês que o material disponível no Moodle trata do conteúdo do livro de cálculo 1 do leitor. Esse livro está nas referências bibliográficas. O título do livro é Cálculo com Geometria Analítica. Bem, então vamos direto ao assunto. Primeiramente, precisamos definir o que vem a ser uma reta tangente a uma curva em um dado ponto dessa curva. Todos nós sabemos que numa circunferência nós podemos identificar pontos de tangência e traçar retas passando por esses pontos, e nesse sentido nós estaríamos com o conceito de reta tangente no ponto estando bem definido. Mas em se tratando de uma curva qualquer, fica difícil fazer a mesma definição, pois num dado ponto aqui nós teríamos uma reta que seria ao mesmo tempo tangente à curva e secante à curva. Nesse sentido, que precisamos focar em uma definição de reta tangente em um conceito local. Nesse caso, nós podemos identificar que neste ponto temos uma reta tangente, mas em um outro ponto da curva essa reta seria secante. Então o conceito de reta tangente ele envolve a ideia de localidade, a reta tangente num ponto. No caso da circunferência, se você escolhe uma reta tangente, ela passa a ser tangente à circunferência, mas a uma curva qualquer, a gente precisa dessa ideia local. Então, como vocês podem perceber, dados os dois pontos da curva, nós temos uma reta secante bem definida. Dessa forma, para quaisquer dois pontos dessa curva, nós vamos ter uma reta secante. Olhando essa figura 2, a figura 3 na verdade, vemos esse fato de uma forma mais nítida. Eu tenho esse ponto, que é o ponto P, e o segundo ponto, que é o ponto Q, são pontos da curva, e por esses pontos passa uma única reta, que é caracterizada como reta secante. À medida que esse ponto Q se aproxima cada vez mais do ponto inicial P, nós vamos construindo a ideia do que vem a ser uma reta tangente. Uma reta tangente. Só para ilustrar, eu vou colocar aqui em vermelho. Iniciemos por os pontos P e Q. Então eu tenho uma reta. E aí eu troco o ponto Q por um ponto mais próximo de P. Teríamos então uma outra reta secante. E aí vou trocar por um outro ponto que ainda mais próximo de P, e aí teríamos uma nova reta secante, de tal maneira que à medida que esse ponto Q fica cada vez mais próximo do P, nós estaremos com um limite que seria a reta tangente. O nosso trabalho aqui é conseguir identificar a reta tangente como um limite de retas secantes, e a gente vai tratar essa situação por meio da inclinação da reta secante. Mas o que vem a ser a inclinação da reta secante? Voltando aqui para o assunto do segundo grau, a gente estuda lá uma reta por uma equação do tipo ax mais b. Chamamos o A
de inclinação da reta. Então, como é que a gente obtém a inclinação dessa reta? Suponha que nós tenhamos a reta y igual a ax mais b. Observando graficamente que nós temos, vamos supor aqui que a reta seja representada por essa linha em preto. Se nós escolhermos um ponto dessa reta que nós vamos chamar de P e outro ponto que nós vamos chamar de Q, cada um desses pontos tem as coordenadas x, que eu vou chamar de x de P, x de Q, e y, que eu vou chamar de y de P e y de Q. Observe que essas distâncias aqui, que eu vou marcar em verde, são dadas exatamente por x de Q menos x de P e y de Q menos y de P. O que acontece é que a divisão desta distância por esta distância define a tangente deste ângulo θ aqui. E essa tangente é exatamente este número A. Dessa forma, nós podemos escrever que A é igual a razão de yq menos yp por xq menos xp. Se nós chamarmos yq e xq de simplesmente y e x, nós teremos a equação da reta dada por ponto inclinação. Vamos chamar aqui de y e aqui de x. De tal maneira que, se nós voltarmos esta equação para sua forma original, nós ficamos com y menos yp é igual a que multiplica x menos xp. Essa é a equação da reta em sua forma ponto inclinação. Ou seja, a reta passa pelo ponto xp, yp e tem inclinação A. Qualquer um outro ponto genérico yx desta reta obedece a esta equação. Percebam que no numerador nós temos uma discrepância, tá certo? Mas essa discrepância é na imagem, ou seja, no y, e no denominador nós temos uma discrepância em x. Só entendendo agora a notação do livro, o ponto P é o ponto cujas coordenadas são x1 e f de x1 e f de x1, e o ponto Q é o ponto cujas coordenadas são x2 e f de x2. A reta passa pelos pontos P e Q, cujas coordenadas são x1, f de x1, x2, f de x2. A reta secante passa pelos pontos P e Q. Dessa forma, a razão entre essa distância vertical e essa distância horizontal, onde a distância vertical é dada por f de x2
menos o f de x1, e a distância horizontal é dada por x2 menos x1, f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, isso é também a inclinação dessa reta, que foi denotada aqui por m de PQ. E o ΔX é exatamente x2 menos x1, como descrito aqui. Um fato a ser observado é que à medida em que este ΔX se aproxima de zero, indicando que o x2 e o x1 ficam próximos, esta inclinação tende a ser a inclinação da reta tangente no ponto P. Dessa forma, definimos a inclinação da reta tangente como sendo o limite da razão que nós especificamos anteriormente, quando a variação no x é extremamente pequena, tão pequena quanto se queira, tende a zero. Se esse limite existe, nós temos uma inclinação finita. No caso em que o limite não existe, se ele é mais ou menos infinito, a gente tem exatamente o caso onde a tangente do ângulo tende a mais ou menos infinito. Esses são os casos de retas verticais. Aqui eu tenho um exemplo do gráfico da função tangente. Perceba que quando o x tende a π sobre 2 pela direita, a função tangente tende a menos infinito. Já quando o x tende a π sobre 2 pela esquerda, a função tangente se aproxima de mais infinito. Dessa forma, nós definimos a inclinação da reta tangente partindo do limite da razão incremental, que é exatamente essa razão dada por este numerador dividido pela variação no x, ou seja, variação no y sobre variação no x, quando a variação no x tende a zero, é o limite da razão incremental. Caso esse limite seja um limite infinito, essa reta será uma reta vertical. No exemplo 1, temos a equação de uma parábola, y igual a x ao quadrado, e queremos encontrar a inclinação da reta secante que passa pelos pontos 2, 4, 3, 9, 2, 4, 2.1, 4.41, 2, 4, 2.01, 4.0401, certo? Percebam que o ponto P está fixo e o ponto Q está cada vez mais próximo do ponto P. Para calcular a inclinação, basta fazermos a variação do y contra a variação do x. No primeiro item, a variação do y é 9 menos 4. Então, 9 menos 4. Dividimos pela variação do x, 3 menos 2. Resultado dessa razão, 5. Isso é a inclinação da reta secante.
No segundo item, temos a variação do y, 4,41 menos 4, e a variação do x, 2,1 menos 2. Observe que a variação do x está cada vez menor, tá certo? Resultado, 4,1. O exemplo do item C é um ponto Q cada vez mais próximo do ponto P, de tal maneira que a variação do y é 4,0401 menos 4, dividido pela variação do x, 2,01 menos 2. Perceba como a variação do x está se aproximando de zero. Ou seja, significa dizer que os pontos P e Q estão cada vez mais próximos. Vamos observar aqui o diagrama. Suponha uma curva, o ponto P e o ponto Q. O que nós estamos fazendo é começando com a reta que passa por P e Q e cada vez mais trazendo o ponto Q para perto do ponto P, até que chegamos num limite onde estamos na reta tangente. É claro que esse número pode ficar mais próximo ainda de zero, mas no limite isso vai se aproximar da inclinação da reta tangente. Vamos então calcular a derivada da função quadrática f de x igual a x ao quadrado no ponto x igual a 2. Vamos observar o seguinte: o número 2 está aqui. Caminhando ΔX, temos 2 mais ΔX. Nós vamos calcular a imagem da função no 2. Isso será o f de 2. E este é o ponto P. Nós vamos calcular também a imagem da função no ponto 2 mais um ΔX, que é algo que vai tender a zero, mas que no caso da reta secante não tenderá a zero. A imagem desse cara aqui será exatamente f de 2 mais ΔX. Diferença dos y, f de 2 mais ΔX menos f de 2. Diferença do x, 2 mais ΔX, menos 2, que é ΔX. Sendo assim, nós temos a formação do triângulo. À medida que esse ΔX tende a zero, ou seja, esse ponto que está cada vez mais próximo do ponto P, ou seja, ΔX tendendo a zero, nós temos que no limite
obtemos a inclinação da reta tangente. A partir de agora é um pouquinho de álgebra. F de 2 mais ΔX, f de x é igual a x ao quadrado, então f de 2 mais ΔX será 2 mais ΔX ao quadrado. F de 2 é 4, ΔX tendendo a zero. Fazendo aqui a expansão deste binômio, 4 mais 4 ΔX mais ΔX quadrado menos 4, tudo isso sobre ΔX. 4 se cancela com menos 4, e nós temos 4 ΔX mais ΔX ao quadrado sobre ΔX. Como ΔX ele tende a zero, mas não é zero, nós podemos simplificar tudo por ΔX. Isso vai ser o limite quando ΔX tende a zero de quem? ΔX 4 mais ΔX, tudo isso sobre ΔX. Simplificando, pois ΔX não é zero, embora tenda a zero, mas não é zero. Então nós podemos fazer essa simplificação sem problema algum. Teremos o limite de 4 mais ΔX, quando ΔX tende a zero, simplesmente substituindo, isso dá 4. Perceba que a derivada de f de x dada por x ao quadrado no ponto x igual a 2 é igual a 4. Isso é a inclinação da reta tangente no ponto de coordenadas 2 e 4. Vamos ao exemplo 2. Ache a inclinação da reta tangente ao gráfico da função dada por y igual a x ao cubo menos 3x mais 4 num ponto genérico x1, y1. Primeiramente, nós devemos calcular a razão incremental. Se o ponto é x1, y1, devemos calcular f de x1 mais ΔX menos f de x1, tudo isso dividido por ΔX. Desenvolvendo, nós chegamos ao seguinte: f de x1 mais ΔX. Vamos trocar a expressão do x lá na função f por x1 mais ΔX. Então temos que elevar x1 mais ΔX ao cubo, tirar o triplo de x1 mais ΔX e somar 4, menos f de x1, que é x1 ao cubo menos 3x1 mais 4. O que aparece aqui é um cubo da soma. A fórmula para o cálculo do cubo da soma está aqui: x mais y ao cubo, x ao cubo, mais 3x ao quadrado y, mais 3xy ao quadrado, mais y ao cubo. Sendo assim, basta desenvolvermos x1 ao cubo, mais 3x1 quadrado, ΔX, mais 3x1 ΔX quadrado, mais ΔX ao cubo, menos 3x1, né? Menos 3 ΔX, mais 4, menos x1 ao cubo, mais 3x1, menos 4.
podemos simplificar algumas coisas. X ao cubo, x1 ao cubo, menos 3x1 mais 3x1, 4 menos 4. O que sobra? 3x1 quadrado delta x mais 3x1 delta x ao quadrado mais delta x ao cubo menos 3 delta x. Tudo isso dividido por delta x. Podemos agora simplificar por delta x, porque delta x não é zero, embora tenda a zero. O que fica 3x1 quadrado mais 3x1 delta x mais delta x ao quadrado menos 3. Agora é possível substituir o delta x por zero sem ter problema de ter denominador nulo. E assim caímos na expressão da derivada da função f num ponto com abscissa igual a x1. Se formos olhar a expressão da derivada e a expressão da função original, de onde foi calculada a derivada, é bem fácil a gente estabelecer uma regra para essa derivação. Esse termo se transformou em 3x1 quadrado, ou seja, pega o 3, fica na frente, o x1 que estava elevado ao cubo passa a estar elevado ao quadrado. O sinal de menos, essa constante não muda, o x1 se transformou em 1. Simplesmente o 1 que estava aqui saiu multiplicando o 3 e o x1, ao invés de estar elevado a 1, passou a estar elevado a 0, que deu 1. E o 4 se transformou em 0. Por que o 4 se transformou em 0? A gente vai depois discutir isso com mais detalhes quando a gente entender a derivada como uma taxa de variação. A taxa de variação de uma constante é 0. Vamos definir a reta normal como sendo a reta perpendicular à reta tangente, sempre pensando em um ponto de tangência. Reta tangente num ponto, reta normal à reta tangente num ponto. Bem, é muito simples para a gente obter a equação da reta normal conhecendo a equação da reta tangente. Basta que você inverta o coeficiente angular da reta tangente e multiplique por menos 1. Então, por exemplo, se a reta tangente tem inclinação 9, a reta normal vai ter inclinação menos 1 sobre 9. Isso é um resultado da geometria analítica. Eu não vou provar isso aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar isso lá nos fóruns de dúvida. Sendo assim, a definição da derivada, a derivada da função é uma função denotada por f', tal que o seu valor em qualquer número de domínio é calculado como sendo o limite da razão incremental, que é dada por f de x mais delta x menos fx, tudo isso por delta x. O limite disso, quando delta x tende a 0, é a derivada da função num ponto x. É claro que o ponto tem abscissa
x e ordenada f de x. Aqui a definição de derivada. Algumas vezes a gente utiliza algumas notações para a derivada. Na verdade, nós vamos fazer isso muitas vezes. Eu posso denotar a derivada por f' dy dx, significa a derivada de y com relação a x, que vai ser o limite da razão incremental, ou seja, do ΔY sobre o ΔX, quando o ΔX tende a zero. Isso é notação. Bem, pessoal, neste vídeo eu procurei explicar o material disponibilizado na primeira parte aí sobre o assunto de derivadas. Na seção 3.1 tem uma série de exercícios que vocês podem ir treinando, e as dúvidas vocês podem ir postando no fórum, que nós estamos tentando responder e atender essa demanda o mais rápido possível. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima.